Só que, como eu falei, a gente tem aqui uma Boca Rosa um tanto insegura. Quando a gente vê essas pausas entre uma ideia e outra e ela preenche com som, normalmente isso revela um pouco de nervosismo aí do palestrante. O ideal seria que ela ficasse realmente em silêncio, que a gente fizesse as pausas entre um pensamento e outro. Bom, embora ela esteja bem envolvida com a história, com a mensagem dela, o que é muito positivo, a gente vê de fato que é uma Bianca que está mais insegura. Talvez, de fato, por ela estar iniciando com as palestras nessa época. Então vamos analisar Boca Rosa no TEDx. Bora lá. Hoje estão todos olhando aqui para mim. Nesse momento, todas as atenções estão viradas para mim. Agora você imagina que em um momento da minha vida, 53% dessas pessoas que estavam me olhando não queriam mais me ver. Não queriam mais me conhecer a minha história. E você deve imaginar o quanto isso é difícil. Mas não era um cenário muito novo na minha vida, pensando que eu vim de uma favela do Rio de Janeiro, Parque União, e quando eu olhava à minha volta, eu não tinha sequer 53% de chance de acreditar que o meu sonho poderia ser real. Imagina, não tinha sequer 1%. Bom, eu sou a Bianca Andrade da Silva, Bianca Andrade, Boca Rosa, Pink Mouth, Bianca Rosa, como vocês quiserem me chamar. Eu sou empresária, digital influencer, mãe, comunicadora, marqueteira e apaixonada por inovação. Aqui a gente vê Bianca Boca Rosa, é uma excelente comunicadora. Me parece que essa palestra é um pouco antiga, tá? Porque, pelo que eu acompanho, ela hoje se comunica ainda melhor. Eu já vi palestrando presencialmente, inclusive. Só que a gente tem aqui, como já analisamos em outras palestras TED, essa proposta de storytelling. Então, por enquanto, sem slides, somente a palestrante no centro do palco contando uma história. E ela já abre a palestra dela quebrando o padrão, falando, nossa, imaginem pessoas aqui, assim como vocês, só que não queriam me ver, não queriam me ouvir. E aí ela começa, de certa forma, aí, trazendo quem é ela, falando da origem dela, ou seja, da periferia do Rio de Janeiro, trazendo o nome e o apelido Bianca Boca Rosa, podem me chamar assim, assim. É uma forma de se apresentar mais descontraída. Esses dias, um planejamento meu viralizou, porque as pessoas... Só que, como eu falei, a gente tem aqui uma Boca Rosa um tanto insegura. Quando a gente vê essas pausas entre uma ideia e outra e ela preenche com som, normalmente isso revela um pouco de nervosismo aí do palestrante. O ideal seria que ela ficasse realmente em silêncio. A gente fizesse as pausas entre um pensamento e outro. As pessoas hoje me conhecem muito pelas minhas estratégias de marketing, pelos projetos que eu construo junto com a minha holding. E esse projeto, esse planejamento, quando viralizou, dividiu opiniões. E aí, muitas pessoas começaram a achar que eu era uma menina completamente planejada. Nossa, eu saí como se fosse aquela que acorda e dorme com a vida toda cronometrada. Mas, na verdade, a minha vida de fato começou, o meu sonho de fato começou no momento em que nada estava dentro do meu planejado. Então a gente vê que, mesmo que ela comete esse erro do ela ainda está muito presente, né? Ela está contando uma história que é a dela e que, para quem conhece, de fato, teve uma reviravolta, foi uma pessoa que saiu de baixo, começou com um canal no YouTube. Então ela conta uma história improvável de uma pessoa que, de fato, aí teve muito sucesso. Então, com certeza, mesmo com esses erros técnicos que a gente poderia, com certeza, eliminar, a palestra dela tem uma história muito forte. E isso é o principal para qualquer TED. Sempre brinco que eu cheguei na internet quando tudo era mato. Há 11 anos. Isso já é muito improvável, né? Há 11 anos eu liguei uma câmera, comecei a gravar vídeos para o YouTube, aquilo não era uma profissão ainda. Então eu comecei a gravar vídeos para o YouTube. E como eu morava na favela, eu não tinha sequer um respaldo, assim, algo que me deixasse bem confortável para poder gravar os meus vídeos e tudo mais. Era muito calor, não tinha janela no meu quarto, enfim, era uma loucura. Então, mesmo dentro daquilo dali, daquele meu cenário, eu falei, cara, vamos embora. Eu vou fazer acontecer porque eu tinha dentro de mim uma paixão.
que era a paixão por me comunicar. Eu amava assistir vídeos, eu amava maquiagem, eu sempre fui louca, apaixonada por maquiagem, mas além disso, eu sempre fui apaixonada em fazer ideias se tornarem realidade. Então, eu já era muito apaixonada por ter uma ideia e colocá-la no papel e vê-la se realizando, mesmo... Bom, embora ela esteja bem envolvida com a história, com a mensagem dela, o que é muito positivo, a gente vê de fato que é uma Bianca que está mais insegura. Talvez, de fato, por ela estar iniciando com as palestras nessa época. Eu até vou dar uma olhadinha aqui em quando que foi. Há 2 anos atrás. Ok, há 2 anos atrás esse vídeo aqui, essa palestra foi apresentada. Então, de fato, houve muita evolução na comunicação da Bianca. Por quê? Eu vejo que ela gagueja em alguns momentos. E por ela falar rápido demais, e isso se dá à ansiedade da palestrante, ela acaba trupicando em algumas palavras, ela não articula o necessário. E isso faz com que ela, com certeza, gagueje e erre aí na pronúncia. Quando eu não tinha nenhum recurso para isso, né? Então, no começo, lá quando eu morava na comunidade, eu não tinha recurso para nada. Então, como eu conseguiria ser tão planejada assim, se, na verdade, eu não tinha esse planejamento, né? Então, o que eu fiz nessa época? Bem nervosa ela tá. Você pode ver que ela, além do ela olha para baixo, ela engole a saliva. Né? A gente vê o palestrante engolindo a saliva, ficando olhando para baixo. Parece que ela está, de fato, tentando controlar o nervosismo dela. Na época, eu comecei a improvisar. Eu comecei a virar a rainha da gambiarra, né? E aí, sendo a rainha da gambiarra, gente, meu brinco tá batendo aqui, então como eu sou muito... não tenho medo de nada, vou tirar o brinco aqui na frente de vocês mesmo para não me incomodar, porque eu estou um pouco nervosa com esse TED. Olha lá, ela até assume, estou um pouco nervosa com esse TED. Isso foi uma saída muito inteligente, tá? Porque como ela tá há 3 minutos e 30 palestrando e realmente não se acalmou, porque normalmente a gente fica assim nervoso, mas 10, 15, 30 segundos iniciais. Depois a ideia é realmente entrar no flow. Só que ela ainda tá nervosa, tá gaguejando, ainda está ansiosa. E aí quando ela revela, ela tira de fato essa necessidade de ser perfeita, de ser, enfim, 100% aí na sua palestra e assume o nervosismo. Isso humaniza e de certa forma deixa ela um pouquinho mais tranquila para continuar até o final. E aí, vou até esperar. Ih, a emoção. Bom, voltando. E aí, nessa época, eu comecei a gravar vídeo no YouTube e tudo mais, comecei a improvisar. Eu não tinha dinheiro para comprar a maquiagem perfeita, eu não tinha dinheiro para comprar o produto que estava no momento, então eu improvisava muito. Dentro de nada planejado, eu conseguia fazer e entregar a melhor versão da Bianca. Isso me fez me conectar com as pessoas. Então, me conectei com muita gente, as pessoas amavam os meus vídeos, amavam o que eu fazia. Nós vemos aqui, talvez, uma falta de repertório de gestos da Boca Rosa. Então, ela tá falando e é sempre assim, usa o braço da mesma forma e parece que o movimento ele tá repetitivo e a gente acaba deixando de prestar tanta atenção no que ela tá falando e prestamos mais atenção no gesto que tá robótico e, claro, no nervosismo dela. Então é uma pena, com certeza depois dessa palestra ela deve ter procurado por um treinamento, uma mentoria de oratória, porque de fato ela mudou e muito. E é legal ver uma palestra como essa, porque eu tenho certeza que muitas outras mulheres vão se inspirar, vão olhar para a Bianca, para essa mulher do passado, de 2 anos atrás, não faz tanto tempo, e ver que mesmo ela sendo uma empresária de sucesso, ela não nasceu sabendo, ela não nasceu sabendo palestrar, passou por dificuldades e hoje consegue com certeza se apresentar de uma forma muito mais segura. Comecei a crescer, isso começou a virar um trabalho e consegui mudar a minha realidade dentro dessa loucura toda, dentro desse improvável. Eu consegui sair da favela, fui morar numa casa, numa cobertura linda na Barra da Tijuca e tudo mais. E quando eu vi que a minha realidade tinha mudado, eu também vi que um novo olhar chegou para a minha vida. Então, assim, quando eu comecei a crescer muito e ter muitos números, lembrando que eu era menina muito nova, eu comecei a ser muito, muito criticada. Se engana quem acha que eu tive a vida, uma trajetória fácil. Não foi fácil, gente. Eu fui criticada muitas vezes na internet, porque eu comecei com 16 anos. Então, não pude exigir de uma menina de 16 anos tanta maturidade a ponto que ela não, no nível dela não errar, no nível dela não ser uma pessoa real. Então, um dos pontos fortes da Bianca
com toda certeza é a vulnerabilidade dela. Ela não tá aqui querendo mostrar que é a boazona, querendo mostrar que é milionária, querendo mostrar que tem sucesso. Muito pelo contrário, ela tá contando, ó, a história que ela passou, o que ela passou antes de se tornar a famosa Boca Rosa. Talvez a história da Bianca e não da Boca Rosa. Muito legal, uma palestra muito inspiradora, apesar aí dos erros técnicos. Eu costumo dizer que olhar para quem hoje é grande, enxergar a trajetória dessas pessoas é algo que com certeza nos inspira e muito.